nome de Jesus. Aleluia! A graça e a paz do Senhor. Aqui é a pastora Ana Maria e nesta noite eu quero te dizer que Deus tem uma palavra para o seu coração. Sei que Deus já tem falado através da pastora Ana Lúcia, do pastor Nélio, através do levita Ezequias, de tudo que aconteceu aqui já, mas Deus quer continuar a falar ao seu coração. E nesse momento, eu quero que você abra a sua Bíblia. Você pode abrir a sua Bíblia, aleluia, em Romanos, capítulo 6, o versículo 23. E vamos meditar no que Deus quer falar conosco nesta noite, em nome de Jesus. Romanos, capítulo 6, o verso 23, diz a palavra do Senhor assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. Que palavra maravilhosa é a palavra de Deus, que nos alerta, que nos ensina e que fala conosco. Meus amados irmãos, eu quero contar rapidamente uma ilustração e logo após nós vamos meditar no que Deus tem preparado para nós nesta noite. Havia um grilo e ele se achava muito forte, ele se achava melhor do que os outros, ele cantava mais forte, ele demonstrava a sua força, se amostrava às pessoas. E um certo dia ele encontra uma aranha e vendo muitos que estavam olhando para ele, ele começa a dizer: a telha dessa aranha é fraca demais. Ela nunca vai conseguir me segurar em suas telhas. E ele começa a falar: Dona Aranha, joga a sua primeira teia. E ela joga a primeira. E ele começa a rir dizendo: isso não me segura, isso não vale de nada. E aí ela joga a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Até quando aquele grilo percebeu que estava envolvido com todas as telhas daquela aranha. E ele não tinha mais força de sair, porque ele estava totalmente envolvido. Então, naquela noite, aquele grilo se tornou o jantar daquela aranha. Sabe, queridos, a palavra de Deus nos diz que o salário do pecado é a morte. Há muitas pessoas que brincam com o pecado, mas o fim dele é a morte. E nesta noite, Deus tem essa palavra para o nosso coração, para que possamos estar alerta à sua verdade. A palavra de Deus nos diz: vigiai e orai, para que não caís em tentação. É necessário que você viva uma vida de vigilância. Amém? Vigiar. Olha, a Bíblia, esse versículo começa com a palavra vigiar. E orai, para que não caís em tentação. Em todos os momentos, precisamos estar vigilantes. Não podemos nos entregar às tentações. Meus queridos, o pecado é a barreira que separa o homem de Deus. O pecado te separa de Deus. Você não pode ser abençoado. Você não pode ser honrado por Deus se a sua vida é só fazer aquilo que não agrada a Deus. Então, nesta noite, nós vamos meditar no que Deus quer continuar a falar ao nosso coração. A Bíblia nos mostra que Deus honrou a Davi e o fez rei sobre Israel. Davi se tornou um grande guerreiro. Era ele
comandante do exército de Israel, meus amados. Ele conduziu o exército, as suas tropas, a vitória após vitórias. Mas em todo o tempo, Deus estava com Davi, porque ele o amava e porque Davi estava ali na presença de Deus, sendo leal. Mas em um determinado ano, o rei Davi, queridos, ficou para trás e mandou Joabe e os seus servos para a batalha. Enquanto muitos homens arriscavam a sua vida na guerra, Davi, o rei Davi, ficou em seu palácio em Jerusalém. E ao passear em seu palácio, ele vê de longe uma mulher, Betseba, e a deseja. E naquele momento o rei Davi o mandou chamá-la. Sabe, não devemos alimentar o pecado. Não podemos, queridos, brincar com o pecado. Como a Bíblia diz, porque o salário do pecado é a morte. E a pior morte que existe na vida do ser humano não é a morte física, queridos, mas é a morte espiritual, porque a morte espiritual separa o homem de Deus. E eu quero te dizer uma coisa. Davi se colocou no lugar errado. Ele foi tentado e caiu na tentação. Ele sabia que cobiçar a mulher do próximo era pecado, que adultério era pecado. E ele fez o que não agradava a Deus. Mas há uma verdade. O pecado, querido, tem uma consequência. Existe consequência. Não pense que você vai mentir e vai ficar só por isso. Não pense que você vai se prostituir e vai ficar só nisso. Não pense que você vai roubar e vai ficar nisso. Meu querido, o pecado tem suas consequências. Então, a Bíblia te alerta nesta noite para que você tenha cuidado, para que você vigie, para que você fuja daquilo que não agrada ao Senhor. Davi pensava que ficaria daquela forma. Ninguém consegue, meu querido, destruir os planos de Deus na sua vida. Ninguém vai conseguir destruir os planos de Deus na minha vida, ou na sua vida, ou na vida de outra pessoa, não. Só quem pode impedir os planos de Deus na nossa vida somos nós. Se procuramos fazer o que não agrada a Deus, se procuramos desagradar o coração de Deus, só você pode impedir aquilo que Deus tem para a sua vida. Quando você faz o que é errado, quando você se afasta de Deus, quando você anda como você quer e deixa de fazer a vontade de Deus, então realmente você está impedindo aquilo que Deus tem para a sua vida. Em Jeremias capítulo 4, verso 14 diz assim: lava teu coração da malícia, repreenda os maus pensamentos. Olha aqui que a Bíblia nos ensina que nós podemos lavar o nosso coração da malícia, das coisas erradas, repreender o mal e os maus pensamentos. A Bíblia também diz: bem-aventurado o homem que repreende os seus maus pensamentos. Davi poderia repreender os maus pensamentos ao ver aquela mulher, Betseba, mas ele preferiu alimentar o pecado. Junto com adultério, Davi acrescentou a mentira. Quando ficou sabendo que Betseba ficou grávida, ele mandou chamar, aleluia,
mandou chamar ali Urias, que estava na guerra, o esposo de Betseba, para ir para casa e ficar ali com sua esposa, pois Davi queria, queridos, cobrir o pecado, porque ele achava que poderia esconder o pecado. Mas como Urias era um soldado fiel e dedicado ao rei, ele recusou tirar férias, recusou ir para casa ou dormir com a sua esposa. Isso deixou Davi aflito, pois ele ficou com medo que Urias e todo Israel descobrisse o seu pecado. Sabe, queridos, Davi esqueceu que os olhos do Senhor estavam sobre ele. Então, da mentira, do adultério, Davi se tornou homicida. Mandou uma carta para Joabe para colocar Urias na frente da batalha, para que ele fosse morto. As tentativas, queridos, de esconder o pecado leva o pecador para o fundo do poço, porque o pecado gera pecado. O abismo leva a outro abismo. Sabe, a palavra de Deus nos ensina a abandonar o pecado, não escondê-lo. Davi, cujo coração costumava ser dedicado ao Senhor, se entrega ao pecado e à vontade do diabo. Sabe, Davi até conseguiu enganar algumas pessoas, até o próprio coração, mas ninguém é capaz de esconder nada de Deus. Ele não pôde esconder de Deus aquilo que ele havia feito. Eu quero te dizer, os olhos de Deus estão onde você vai. Deus está te vendo, Deus te vê aonde ninguém te vê. E o que Deus quer é que você se arrependa, que você retire o pecado da sua vida, não esconda o pecado, mas retire, repreenda e viva em santidade, porque sem a qual ninguém vai conseguir ver a Deus. Viver no pecado é viver longe de Deus. Sabe, o pecado, ele chama o abismo. E a Bíblia nos mostra que o abismo leva a outro abismo. Quando você mente uma vez, você vai ter que mentir 20 vezes só para sustentar uma mentira sua. E a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. E que todo aquele que comete mentira se torna filho dele. Então, queridos, precisamos entender que o que Deus quer de cada um de nós é que viemos viver em santidade, em amor, e tirar essa grande barreira que separa o homem de Deus, que se chama pecado, tirar do nosso caminho, da nossa vida, porque Deus não se agrada do pecado. Lembra, o pecado é a grande barreira que separa o homem de Deus. Deus mandou um profeta chamado Natã para conversar com Davi. E ele conta uma história dizendo, olha, tinha um homem que tinha uma só ovelha, e tinha outro que tinha várias ovelhas. E aquele homem que tinha muitas ovelhas foi lá e tomou a ovelha daquele homem. E quando ele começa a contar a história, Davi fica revoltado. E Davi olha para Natã, para o profeta, e diz, esse homem merece morrer. Como ele pôde roubar a única ovelha que esse tinha? E aí o profeta olha para Davi e diz, Davi, esse homem é você. Foi você que fez isso. O pecado de Davi foi colocado diante dele pelo profeta Natã. Deus
quis dizer: eu estava lá, eu vi tudo. Você não pode esconder de mim. A Bíblia diz que Davi se arrependeu do seu pecado. Bem-aventurado é o homem que se arrepende, meu irmão. Bem-aventurado é o homem que muda de atitude, de vida, aquele que faz a vontade de Deus. Porque o homem não engana Deus. O homem pode enganar a família, o homem pode enganar a esposa, ou a esposa pode enganar seu esposo, mas eu quero te dizer que ninguém consegue enganar a Deus. E a Bíblia também nos mostra que seja bom ou ruim, tudo será revelado. Deus vai mostrar tudo que está oculto. Ele não vai deixar escondido. Então esse é o tempo de mudar, o tempo de se converter, o tempo de abrir o seu coração para Deus. Porque Deus é aquele que te ama e tem um plano na sua vida. Davi se humilhou perante o Senhor. E quando vimos ali a oração, quando ele diz: Senhor, eu pequei, somente contra ti eu pequei. E ele pede perdão ao Senhor. E ele é abençoado pelo Senhor. Houve sim consequência ao seu pecado. Aquela criança, o fruto, ele morreu. Davi orou, chorou para que aquela criança não morresse. Mas Deus permitiu que aquela criança morresse. Deus não apoia o pecado. Deus não apoia o erro. Deus apoia pessoas que são pecadoras, que estão arrependidas e que querem viver em santidade e querem viver a sua verdade. Não se engane, de Deus ninguém zomba. Aquilo que o homem semeia, ele vai colher. Não brinque. Olha como o mundo está. Olha como tem acontecido por aí. Quantas pessoas indo embora sem Jesus? Jesus é a única saída para a sua vida, querido. Jesus é a única saída para a sua vida, meu irmão. E esse é o tempo de mudar. É o tempo de se converter. É o tempo de fazer a vontade de Deus. Então procure agradar ao Senhor. Olha o que a Bíblia diz: agrada-te do Senhor e Ele fará o que deseja o teu coração. Que coisa maravilhosa! Quando nós agradamos a Deus, Ele também agrada a nossa vida, o nosso coração, meu querido. Então é melhor andar com Deus, é melhor obedecê-lo, é melhor renunciar às coisas erradas. É melhor renunciar à sua vontade para viver a vontade de Deus. Porque o que Deus tem para você é muito mais do que você espera. Confia no Senhor, espera nele e o mais Ele fará. Ele fará acontecer na tua vida coisas maravilhosas. Confia nele, pois Ele tem grandes vitórias para a sua vida. Não brinque com o pecado. Não brinque com aquilo que te afasta de Deus, porque só Deus é a tua proteção. É Ele que te livra da morte, do mal. É Ele que te livra dos laços do inimigo. Então abrace o Senhor, agrada o coração dEle e viva inteiramente para Deus, pois aí Ele vai te honrar. Amém? Glória a Deus. Põe a mão no seu coração. E ore ao Senhor conosco e diga: Senhor, perdão pelos meus pecados. Me ensina a agradar o teu coração. Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Eu quero estar onde o Senhor quer que eu esteja. Eu quero agradar o teu coração, então perdão pelas minhas falhas. Enche a minha vida da tua presença. Lava o meu coração, perdão pelos meus pecados. Me ensina a ser o instrumento que o Senhor quer que eu seja.
Obrigada pela sua bondade, pelo seu amor, pela sua palavra. Fica comigo, fica com a minha família. Nos livra de todo mal. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa. E nos ensina a agradar teu coração. Nos ensina a ouvir a tua voz. Nos ensina a obedecer a tua vontade em nossas vidas. E nós te agradecemos, Pai, pela tua bondade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Meus amados, guarde essa palavra no seu coração, para você não pecar contra Deus. Procure ser melhor para Ele todos os dias. E não brinque com o pecado, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, o Senhor. Amém? Eu quero deixar alguns avisos. Quarta-feira, às 20 horas, nós temos o culto. Amém? Vem estar conosco nesse mesmo canal, às 20 horas, e receba de Deus as vitórias que Ele tem para a sua vida. Vem ouvir a palavra, vem adorar ao Senhor conosco, continue e creia que Deus é aquele que tem grandes vitórias para a sua casa, para o seu lar, em nome de Jesus. Quero convidar você sábado, aleluia! É a nossa aí campanha, último dia do Salmo 70. Apressa-te, ó Deus, em me livrar, apressa-te em ajudar-me. Fique, irmãos, ligados. Deus tem grandes vitórias para você. Sábado, às 22 horas, estaremos aí adorando ao Senhor, buscando mais de Deus, e venha receber sua oração. Amém? Deus vai falar contigo, Ele vai falar através da palavra, da revelação, da forma que Ele quiser, porque Ele é Deus que conhece a sua vida. Domingo, temos aí o culto da família, como hoje. Deus vai abençoar sua casa, sua família. Eu quero orar pela sua família agora, junto com você. E peça a Deus para entrar na sua casa, no seu casamento, para entrar aí, aleluia, na vida dos seus filhos. Amém? Vamos orar nesse momento pelas famílias, para que haja proteção de Deus sobre o seu lar, sobre a sua vida. Senhor, queremos te honrar pela tua bondade. Abençoe todas as famílias representadas nesta noite, nesse culto, ó Deus. Vai livrando o teu povo de todo o mal, da Covid-19, da maldição, da perseguição. Livra as famílias, Senhor. Livra a nossa casa, livra o lar de cada um das obras de macumbaria, feitiçaria, simpatia, praga, magia negra, reza brava, oração contrária. Caia por terra esse mal agora. Em nome de Jesus, Senhor, queima todo o laço do inimigo, queima as armadilhas do adversário, traz cura àquele que está enfermo, renova as forças, muda a história, abençoa cada lar, Senhor, com teu poder, com teu amor. Cada família seja contemplada com a tua bênção, seja honrada, livra dos laços do passarinheiro, livra do mal, Senhor, honra a cada família, resolve a causa desse homem que precisa de um emprego, ou dessa mulher que precisa de um emprego, essa irmã, esse irmão que quer se aposentar, oh Deus, essa pessoa que tem uma causa na justiça, essa pessoa que está enferma, que o Senhor venha trazer a vitória para a glória, honra do teu poderoso nome. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Diga glória ao Pai. Glória ao Pai.
Glória ao Filho. E glória ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Deus é aquele que está liberando vitória para a sua casa hoje, para a sua vida. Eu quero declarar que essa nova semana seja uma semana de vitória, de honra, de paz, de milagres no seu lar e na sua vida, pois Deus se importa contigo. Deus tem vitória para você. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que Ele tenha misericórdia de ti. Levante o teu rosto e te dê a paz. E todos digam amém. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus.